Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist sobre inferência estatística. E neste vídeo eu inicio os testes de hipótese. Os testes de hipótese são muito conhecidos na inferência estatística e muito úteis também. Neste vídeo eu vou falar sobre o teste de hipótese para a média com desvio padrão populacional conhecido. Mas antes, eu peço que você se inscreva no meu canal. Assim eu posso continuar produzindo conteúdos para você. É só 10 segundos, você não vai demorar mais que isso para poder me ajudar, tá bom? Vamos aqui para nossa telinha? Então vamos dar início aos testes de hipótese. Este é o primeiro vídeo de alguns que vêm por aí. Em específico, neste vídeo eu vou falar sobre o teste de hipótese para a média com desvio padrão populacional conhecido. Mas, antes, eu peço que você assista os vídeos que antecedem a este, porque nos vídeos anteriores eu falo de termos importantes, de conceitos importantes que nós vamos usar nos vídeos sobre testes de hipótese, ok? Vou deixar todos os links aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou definir o que é um teste de hipótese. Esta definição serve para qualquer tipo de teste de hipótese, não só para este modelo que eu vou fazer neste vídeo. Então, é muito importante que você preste atenção, porque essa definição serve para qualquer teste de hipótese. Os testes de hipótese fazem parte da inferência estatística. Inferência estatística, o que é uma inferência estatística, eu explico no primeiro vídeo desta playlist, que considera como provável que a hipótese nula é verdade. Então, cria um modelo nulo, que é um modelo de probabilidade, e testa se o efeito observado é um resultado plausível daquele modelo. Em outras palavras, para ficar mais fácil de você entender o que é um teste de hipótese, então, os testes de hipótese fornecem instrumentos que permitem aceitar ou não uma hipótese estatística através da evidência fornecida pela amostra. E qualquer teste de hipótese segue 5 etapas. Na verdade, eu ensino em 5 etapas, primeira etapa, especificar as hipóteses. Quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa. Eu falo sobre hipótese nula, sobre hipótese alternativa nos vídeos anteriores, ok? Depois, nós escolhemos o nível de significância. O mais comum é o 5%. Na sequência, coletamos os dados, depois fazemos os cálculos e a análise e, por fim, tomamos a decisão. Qual que é a decisão? Se o estimador estiver na região de aceitação, nós vamos aceitar a hipótese nula. Se o estimador estiver na região de rejeição ou região crítica, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Eu vou ensinar para você, como fazer essa análise para tomar esta decisão, tá bom? Vou te ensinar através de um exemplo que fica muito mais fácil de você entender. Uma máquina automática, para encher pacotes de um determinado tipo de grão, enche-os segundo uma distribuição normal. Com desvio padrão populacional, lembrando que este símbolo aqui é o símbolo do desvio padrão proveniente de uma população igual a 20 gramas. Aqui, este teste de hipótese é quando nós temos o desvio padrão populacional conhecido. A máquina foi regulada para encher esses pacotes deste determinado tipo de grão para uma média de 500 gramas, média populacional. Então, desejamos, periodicamente, colher uma amostra de 16 pacotes e verificar se essa máquina está sob controle, ou seja, se ela está enchendo esses pacotes com 500 gramas. Se uma dessas amostras apresentassem uma média amostral de 492 gramas, você pararia ou não esta máquina para regular? Então, nós vamos fazer um teste de hipótese sobre a média de uma população, que é 500 gramas, com desvio padrão populacional conhecido, que no nosso caso é 20 gramas.
E para isso nós vamos usar as 5 etapas que eu elenquei anteriormente. Essas 5 etapas, lembrando, que eu uso para qualquer tipo de teste de hipótese. Primeira etapa, nós vamos especificar a hipótese. O que é especificar as hipóteses? É saber quem é a hipótese nula, quem é a hipótese alternativa. A hipótese nula, pressuposto inicial, né? Então, nós estamos partindo do pressuposto que aquela máquina vai encher os pacotes de grãos, deste determinado tipo de grão, com 500 gramas. Então, nós estamos partindo desse pressuposto, que a máquina está regulada para encher os pacotes com esse determinado tipo de grão com 500 gramas. Então, a minha hipótese nula é igual a 500 gramas. As hipóteses alternativas podem ser menor que 500, maior que 500 ou diferente de 500. Se nós usarmos menor que 500 ou maior que 500, nós estamos tratando de uma distribuição unicaudal. Se usarmos diferente de 500, estamos tratando de uma distribuição bicaudal. Qual dessas nós vamos usar? Maior que 500, menor que 500 ou diferente de 500? Neste caso, nós vamos usar diferente de 500. Por quê? Porque nós queremos assegurar que os pesos não sejam nem maiores e nem menores que 500 gramas. O peso tem que ser igual a 500 gramas. A minha hipótese alternativa é que os pesos sejam diferentes de 500 gramas. Porque a máquina ela pode desregular para mais ou para menos, né? Então, o meu peso não pode ser diferente de 500 gramas. Tem que ser igual a 500 gramas. Então, a minha hipótese nula é igual a 500 gramas e minha hipótese alternativa é diferente de 500 gramas. Então, nós temos uma distribuição bicaudal, porque nós estamos usando como hipótese alternativa diferente de 500, ok? Então, vamos lá. O segundo passo é escolher o nível de significância. Eu vou escolher 5%. Eu sempre escolho 5%, é o mais comum, ou seja, 0,05. Terceira etapa é coletar os dados. Bom, como nós estamos coletando os dados de 16 pacotes, nós vamos calcular a média amostral. Então, eu pego os pesos desses 16 pacotes, somo todos e divido por 16. Nesse caso aí, deu uma média amostral de peso de 492 gramas. E eu tenho o desvio padrão populacional, que é 20 gramas. E para fazer o cálculo e análise, nós vamos usar a distribuição normal, porque o nosso desvio padrão populacional é conhecido. Então, o Z observado é igual a média amostral menos a média populacional, dividido pela divisão do desvio padrão populacional pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, o nosso Z observado é 492, que é a nossa média amostral, menos a média populacional, que é 500, dividido pelo desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 16. Então, primeiro fazemos essa conta aqui, ó, 20 dividido por 4, porque raiz quadrada de 16 é 4, e depois dividimos 492 menos 500 pelo resultado dessa conta. Então, nós temos que o Z observado é igual a menos 1,6. Pronto, já fizemos o cálculo. Agora vamos fazer a análise. Essa parte que é muito importante, a parte da análise. Então, distribuição normal admite uma curva de Gauss. Nessa curva de Gauss, ela é simétrica em relação ao valor da média. Me sobra daqui para cá 0,475. E aqui é 0,025, aqui 0,025. Então, meio menos 0,025, 0,475. Meio menos 0,025, 0,475. Agora eu vou olhar aqui na minha tabela da distribuição normal Z, aonde se localiza essa área
para eu verificar o número Z correspondente a essa área. Então, eu olho aqui no meio da minha tabela e procuro 04750. Tá aqui, ó, 0,4750, que corresponde a 196. Então, esse valor aqui, ó, é mais 1,96 e aqui esse valor aqui é menos 1,96. Daqui para cá, nós temos nossa região crítica. Daqui para lá, região crítica. Então, aqui, região crítica, região crítica. Agora, a gente vai verificar se esse Z observado aqui está na região crítica. Menos 1,6 está aqui mais ou menos, ó. Ele não está na região crítica. Agora, a gente vai tomar a decisão. Então, nós vamos decidir se a hipótese nula deve ser rejeitada ou não. Lembrando que a nossa hipótese nula é igual a 500 gramas e nossa hipótese alternativa é diferente de 500 gramas. Então, nós vamos verificar se nós vamos rejeitar ou não essa hipótese nula. O Z observado está fora da região crítica, então nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Ou seja, nós vamos aceitar a hipótese nula, nós vamos aceitar que esta máquina está enchendo os pacotes deste determinado tipo de grão com 500 gramas, e nós vamos rejeitar a hipótese alternativa, ou seja, não vou parar a produção para regular esta máquina. Ok? Fácil, não é? Mas essas etapas precisam ser seguidas corretamente, tá? Que é a quinta etapa, na verdade. Bom, só voltando aqui, quando for unicaudal, que pode ser para a direita ou para a esquerda, depende da hipótese alternativa, se eu tiver um nível de significância de 5%, então aqui eu vou ter 0,05 e aqui eu vou ter 0,45, que é meio menos 0,05. Aí eu vou procurar aqui no meio onde está o 0,45, que vai ser aproximadamente, ó, vai ser aproximadamente, tá aqui, ó, 164. Tem autores que usam 65, tá? 164. E aí eu verifico se o meu Z observado está fora ou dentro da região crítica. Então, a minha região crítica é essa aqui. E aí eu verifico se o meu Z observado está dentro ou fora da região crítica. Ok? Então é isso. Não perca os próximos vídeos sobre teste de hipóteses. E se você gostou, se você aprendeu, deixe o seu like. E por favor, se inscreva no meu canal, é rapidinho, você não vai perder nem 10 segundos para fazer isso. Assim eu continuo produzindo conteúdos para você. Até mais, tchau, tchau!